Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Gancho Cast aqui no Jumper Brasil para vocês acompanharem o terceiro episódio dessa nova saga aqui do Jumper Brasil em trazer semanalmente um podcast focado no basquete nacional. Hoje, estamos num time de 3x3, nosso querido Tom não está nos acompanhando hoje, mas, quem está comigo hoje mais uma vez, Vitor Linjardi. Tem muita coisa para falar, você está com muita coisa que você quer falar com você hoje do Franca, então vamos para o nosso terceiro episódio. É isso aí, Ornelas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que escuta, que assiste a gente. Hoje tem algumas coisinhas entaladas aqui na garganta que a gente vai tocar nesse assunto bastante aqui, principalmente no começo do episódio. E bora lá para o nosso terceiro episódio de Gancho Cast. E para fechar o nosso trio, Igor Goulart. Igor, muito NBB para a gente falar hoje e Jogo das Estrelas, que começou oficialmente hoje, já com alguns seminários e tudo mais, mas o show mesmo começa no decorrer dessa semana. Com certeza, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham mais um episódio do Gancho Cast. E uma semana especial, para o basquetebol nacional. Tem ainda o NBB essa semana, mas com certeza o Jogo das Estrelas é o ponto mais esperado. Bom, pessoal, antes de tudo, a gente não pode começar esse episódio sem falar da parceria do Jumper Brasil com a Sportsbet.io, que está ajudando a gente a produzir esses conteúdos semanalmente. Também está junto com o Jumper Brasil para os jogos do NBB que a gente está trazendo todas as semanas para vocês acompanharem. E se você está acompanhando esse episódio na terça-feira ainda, vale lembrar que nessa terça, a partir das 7h15 da noite, a gente está ao vivo com imagens para o jogo exclusivo para a galera acompanhar, um clássico do NBB entre Franca e Bauru, jogo rolando lá em Bauru. E uma coisa muito importante a gente falar, o único canal que vai estar transmitindo esse jogo ao vivo e de graça para vocês acompanharem. O jogo não vai estar rolando no YouTube do NBB, então o Jumper Brasil é a única opção para você que quiser assistir 100% de graça. A gente já falou no outro episódio do NBB Pass, onde você pode acompanhar os seus jogos também, mas para você que acompanha sempre pelo YouTube e é a única forma que você pode acompanhar, no Jumper Brasil você vai poder acompanhar 100% de graça no YouTube a partir das 7h15 da noite. A gente está no comando desse jogo, Então, um jogão, Franca, num momento um pouco ruim, que a gente vai falar agora, o Bauru numa crescente, tá jogando em casa, no ginásio Panela de Pressão, o apelido do ginásio lá em Bauru. Então, promessa de um grande jogo. E também lembrar vocês que, para quem gosta de podcast, quinta-feira a gente tem o Jumpercast, esse podcast voltado para quem curte a NBA, a bola laranja lá nos Estados Unidos, o melhor basquete do mundo, como vocês quiserem falar. Toda quinta-feira também sobe esse conteúdo muito legal para vocês. Bom, não vou enrolar, quero ouvir muito. Vitor Linjardi nos prometeu durante toda essa tarde que queria muito falar sobre Franca, a equipe do Franca que venceu seu primeiro jogo na BSLA, venceu fora de casa, no Uruguai, se eu não estou enganado, a equipe do Hebraica Maccabi, mas jogando em casa no Pedrocão, perdeu no jogo 2 e perdeu no jogo 3, Vitor. Então, uma decepção, dessa equipe do Franca nessas quartas de final. Olha, foi uma grande decepção, primeiro porque a gente está falando do atual campeão da competição, campeão continental, campeão do mundo, porque esse torneio, o campeão vai jogar o Mundial de Clubes, e é o atual campeão mundial, o Franca. E pior ainda, nessa atual edição tinha perdido só um jogo quando já estava classificado, um jogo assim que nem valia nada no fim das contas, porque além de estar classificado já tinha o primeiro lugar do grupo garantido. Aí foi para as quartas de final, encarou o time uruguaio, ganhou fora de casa, ganhou muito bem, com placar elástico. Aí veio para o Pedrocão praticamente só para garantir, para confirmar a classificação. E aí veio o primeiro susto, O primeiro susto, a primeira derrota por 100-95, que além da derrota tem esse placar centenário, Não é comum. O Franca, assim, toma muitos pontos nas partidas. Não, a defesa desse ano não está muito boa. Aliás, nada boa, Devido a esses últimos jogos ficou bem evidente isso. E tomou 100 pontos do time, mesmo com grande atuação aí do David Jackson, que foi o grande nome aí do Franca na partida, 26 pontos. O veteranaço David Jackson. Aí, no dia seguinte, já teria o terceiro jogo, e aí sim, o decisivo jogo,
E o Franca, mais uma vez, foi superado por um placar muito similar, né? 96-101, ou seja, tomou de novo 100 pontos. E aí viu a classificação ficar para trás, foi eliminado das quartas de final, então sequer foi para o Final Four esse ano. E agora a gente só tem o Flamengo como único representante brasileiro na BCLA. É isso, né? Lembrando que a gente estava até falando, né, que a gente já estava esperando que a final ia ser de novo, né? Franca contra Flamengo, a equipe do Franca acaba caindo aí nessas quartas de final, né? Boa sorte para a equipe do Flamengo, vai ter nossa torcida agora até a final para faturar esse título. Mas, Igor, também tivemos uma coisa muito chata, né? Pós o segundo jogo, né? O primeiro lá no Pedrocão, que foi eu não sei nem se o termo é roubo, se é assalto, né? Mas que realmente, literalmente, o Franca foi roubado, né? Depois do jogo 2. É isso mesmo, né? O Franca teve essa derrota que o Vitor citou na sexta-feira pro Hebraica, no Pedrocão. E aí, no sábado, os jogadores ali, os comandados do Elinho Garcia, se preparavam no Pedrocão, treinavam ali mesmo, o ginásio aberto para a torcida, quem frequenta o poliesportivo, que é onde está o Pedrocão, poderia assistir o treinamento ali dos jogadores. E para quem conhece o Pedrocão, a entrada dos jogadores é numa área ali que dá para estacionar os carros, os ônibus ali e tudo mais, e essa área estava sem segurança nenhum. Então, um rapaz ali pela manhã de sábado entrou, invadiu o vestiário, levou vários pertences, como celulares, acessórios, até mesmo alianças de casamento, de noivado, enfim, de compromisso dos jogadores, então eles perderam praticamente tudo. Ele ficou mais ou menos uns 20 minutos dentro do vestiário, com uma mochila, colocou tudo, e aí quando os jogadores voltaram do treino, foram surpreendidos, né? Nada ali. Quem primeiro noticiou foi a Carol, esposa do Lucas Dias. Ela relatou tudo ali, né? Muito decepcionada, muito assustada. Tinha ainda esse peso, né? Os jogadores perderam na noite anterior, então precisariam da vitória, precisavam estar ali 100% focados no terceiro jogo para avançar para o Final Four da BSLA. E infelizmente aconteceu isso. E aí depois o Franca Basquete perdeu. A cidade ela ficou toda ali desesperada, muitos vídeos divulgando, né? As pessoas tentando achar esse cara que invadiu o vestiário e realizou o furto. E aí também ficou toda uma dúvida ali, né, de quem tinha a responsabilidade, né? O poliesportivo, ele é de domínio da prefeitura, né? Uma área municipal ali. Então a segurança é de responsabilidade da prefeitura, mas a prefeitura esclareceu que como o Pedrocão é cedido ao Franca Basquete, a segurança do Pedrocão ali, do entorno do Pedrocão, é de responsabilidade da equipe, né? Então também tá esse cada um fala uma coisa, cada um joga a responsabilidade para um lado, mas o que a gente sabe é que com certeza esse caso abalou os jogadores do Franca Basquete nessa eliminação da BSLA. E eu queria também que você falasse um pouquinho das suas impressões, né? O que faltou, na sua opinião? Claro que acho que assim, tiver o placar, a gente pode falar da defesa, como o Vitor falou, né? Uma defesa que jogou muito mal para ter 2 placares centenários. Mas o que você acha que faltou? Você acha que faltou o individual de alguém? Faltou o coletivo? Foi só a defesa mesmo que causou essa derrota? Queria que você falasse também a sua análise do jogo. Certamente é a imagem de um time que está bem pressionado nessa temporada, né? O Franca ganhou tudo no último ano, campeão do NBB, campeão da BSLA, Mundial, enfim, conquistou tudo. E aí teve o desmanche de boa parte do elenco, vieram as reposições, claro, mas elas não conseguiram entregar até hoje. Então teve eliminação precoce no Super 8, os francanos sabiam que precisavam dessa classificação na BSLA, e aí garantiram, né, o resultado fora de casa, mas eu acho que faltou mais calma ali, né, mais tranquilidade. Eu acho que eles estavam muito assustados, sentiram também a pressão da torcida, né, que normalmente o Pedrocão é a força do Franca Basquete, e infelizmente não conseguiram esse resultado, né, não conseguiram passar. A gente trouxe na semana passada o Franca como principal favorito ao lado do Flamengo, era a nossa teórica final, né? A gente projetava isso, mas acho que é o momento então do Franca repensar tudo que fez essa temporada, tudo que executou. Eu acho que o Luiz Prior, presidente do Franca Basquete, e a sua diretoria, ele erraram na montagem desse elenco, né? Perderam 2 peças importantíssimas do Jorginho e do Lucas Mariano, ali ao final da última temporada, e não conseguiram repor a altura, né? Era o melhor Big Three do basquetebol nacional. Lucas Dias, Lucas Mariano e Jorginho conseguiam brilhar sempre. Quando faltava um, os outros 2 agiam. Quando faltavam 2, um estava sempre
ali, a torcida contava muito com isso, e esse ano acho que o jogo ficou muito ali no Lucas Dias, e a gente viu também o David Jackson tentando puxar, mas é quando depende muito da juventude, de jogadores pouco experientes para o basquetebol nacional, não funciona, e aí esse é o resultado, né? Uma defesa pouco sólida e um time muito aflito ali mesmo jogando em casa. É isso, né? Infelizmente a equipe do Franca se despede, né? 101-96, né? Foi o terceiro e último jogo, né? E assim, quando a gente olha para as estatísticas, né? Tiveram jogadores que destacaram, né? Tô até revendo aqui, né? O Hinckley apareceu bem, né? Teve 23 pontos, o Scala teve 22, né? O Lucas Dias teve 16, mas, né? Faltou para a equipe de Franca conseguir ter um controle melhor. Para mim é inegável que o que ocorreu, né, o roubo antes do jogo afeta a cabeça dos jogadores. Eu acho que é inegável, é algo que a gente tem que levar em consideração, identificar, né? Eu sei que a prefeitura vai falar uma coisa, o Franca vai falar outra, mas nesse momento entender os erros, né, dentro e fora de quadra, para que isso não se repita, né? O Franca é uma equipe muito boa, uma equipe que tinha totais chances de ganhar pela segunda vez consecutiva a BCLA, e infelizmente fica na saudade aí, porque teve 2 jogos muito ruins jogando dentro de casa. Então se despede da competição dessa forma, que é o que ninguém quer. Mas pode falar, Vitor. Não, eu queria pegar o gancho do que você falou aí sobre jogar em casa, né? O ano passado, e aliás, quase sempre o Pedrocão é a força do Franca, e isso ficou muito evidente que não é mais, né? Isso, para mim, é um dos, além da defesa que eu citei, é um dos pontos de atenção para essa equipe. Você vai jogar em casa, a torcida do Franca é uma torcida que comparece, é uma das mais apaixonadas do país, tem que fazer valer o mando de quadra. Isso serve de lição para uma coisa que está chegando agora, que são os playoffs do NBB, né? Vai ter que fazer valer o mando de quadra, vai ter que vencer essas partidas. E assim, tudo bem que teve o roubo e tudo mais, mas eu acho que o Franca perdeu em quadra, muito mais do que algum problema psicológico. Não, que fique claro, não estou dizendo que o time perdeu porque que aconteceu isso, mas eu acho que é algo claro, que influencia, afeta, né? Tipo, influencia, é um peso a mais, mas assim, verdade seja dita, e é algo preocupante, esse ano o Franca não está sabendo jogar playoff, não soube jogar playoff no Paulistão, não soube jogar o Super 8, não soube jogar BSLA. Então vai ter que aprender a jogar os playoffs do NBB. Claro, é um elenco muito experiente, tem muita gente que foi campeã já, tem parte do elenco do ano passado que foi vitorioso em tudo, mas tem que reaprender a jogar playoff, porque senão pode acontecer uma zebra gigante aí de novo, ou na hora que mais importa, contra os times mais técnicos e mais parelhos, o time não vai fazer valer o seu mando de quadra, não vai fazer valer todo o histórico que teve no ano passado. Bom, mudando agora a chavinha, indo para o NBB, né, eu acho que a gente pode passar rapidinho sobre isso, falando um pouquinho sobre como a BCLA afetou. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre o Franca, então a gente pode falar rapidamente sobre o Flamengo. Né, o Flamengo se classificou, né, como era esperado, ganhou os 2 jogos, né, venceu o segundo jogo no Maracanãzinho com tranquilidade. E, na opinião de vocês, essa semana fora de NBB para o Flamengo, ela ajuda a situação da equipe? Ela piora, ela não muda, são 15 jogos invictos agora para a equipe do Flamengo. Queria começar com você agora, Vitor. Como essa janela da BSLA ajudou ou atrapalhou esse elenco do Rio de Janeiro? Olha, eu não vejo como atrapalhar, né? Porque foi uma janela vitoriosa, foi uma janela que ajudou a moral ficar ainda maior, né? Foram 2 vitórias bem tranquilas contra o Obras, que é um time argentino, a gente tem que sempre valorizar o basquete argentino, que é muito forte. Agora vai vir um outro basquete interessante, que é o mexicano pela frente, né, na BCLA, vai encarar o Halcones de Chalapas, que é um time mexicano que se classificou ontem. Desculpa, eu lembro que, mais uma vez, eu quero dar o crédito que eu acho que eu ouvi isso algumas semanas com o pessoal do Duas Saídas, né, que existia uma chance de que se o Chalapas chegasse às semifinais, que o Final Four fosse no México. Né, então, para a gente ficar de olho, porque ainda não foi definido, né, Vitor? A tendência é que seja definido essa semana ainda, o local do Final Four, até interessante para quem não sabe, os 4 melhores da BCLA, eles jogam em um campo neutro, vamos dizer assim, né? Uma sede já pré-estabelecida. O ano passado, inclusive, foi no Pedrocão, né? Porque o Franca estava no Final Four, e aí isso é definido antes. Então é isso, eu acho que o Flamengo tem tudo aí para usar da BCLA, assim como está escrito aí na tela para quem está vendo a gente, para embalar para o NBB, né? O Flamengo, que já é o líder do NBB, já tem a melhor campanha até agora, vai muito bem na BCLA, eu acho que agora é só juntar as coisas e seguir aí no NBB, por exemplo, o Flamengo tem 23 vitórias e só 4 derrotas, né? O Franca também tem 4 derrotas, mas o Flamengo tem uma vitória a mais que o Franca, por isso que é líder, inclusive. E aí restam
3, 6, 9 jogos para o final da temporada regular, né? O Flamengo tem jogos difíceis, inclusive contra o Franca. Aliás, essa sequência do Flamengo agora é uma sequência bem difícil, que vai encarar o São José na terça-feira, amanhã, né, no caso, para quem está assistindo a gente, ou hoje, né? E depois do Jogo das Estrelas, tem uma sequência com o Bauru, fora de casa, contra o Franca, fora de casa também, e aí volta a jogar em casa contra o Paulistano, ou seja, todas as equipes que estão ali no top 6 do NBB. Então é uma sequência muito difícil e talvez seja a sequência mais importante aí para o Flamengo se consolidar ou não na liderança aí do NBB. E aquilo que a gente fala, né? Se tem um momento para o seu elenco estar bem, é nessa reta final. Né? O Flamengo vem de 15 vitórias consecutivas e você fecha, né, a temporada regular encarando vários adversários do topo. Né? Eu acho que isso te dá um ótimo condicionamento e uma ótima estratégia, né, para você levar para a hora que mais importa, que vão ser os playoffs. Falando em playoffs, meu querido Igor, temos o fundo da tabela, de repente, gerando uma briga, um burburinho. A 16ª, a 15ª vaga entram na disputa e eu quero falar com você do meu Mogi. Né? O Mogi que ganhou 2 vitórias seguidas, 2 vitórias em que o Chamel foi o cestinha, né? Foram 36 pontos na vitória contra o Botafogo, depois 21 pontos na vitória contra o São José, né? Que é um bom time desse NBB. Então eu queria perguntar para você, dá para sonhar que esse elenco do Mogi vai brigar ou vai conseguir uma das últimas vagas? Bom, estavam faltando essas 2 vitórias seguidas aí para o Mogi, né? Até então eram apenas 4. É uma equipe experiente que tem a sua força na história do NBB, né? Sempre ali, agora voltou mais forte, mais firme com o projeto e precisava desse momento, né? Ainda assim, a gente lembra que são 6 vitórias apenas contra 8 do Caxias, que é o 16º colocado, então precisa ainda embalar uma sequência ainda maior. Mas ainda assim não tem adversários tão difíceis, né, nesses próximos jogos. Né? Enfrenta o Brasília, que é o último colocado, tem o Cerrado, que também disputa ali uma dessas últimas vagas para os playoffs, Pato Basquete. Cerrado que também tem 8 vitórias só. Exatamente. Então, se vencer Brasília, vira um jogo para roubar uma vaga. Se fosse no futebol, a gente diria aquele jogo de 6 pontos, né? Então, Perfeito. é exatamente isso. O Mogi pode, se ganhar esse jogo contra o Brasília, pode chegar numa partida decisiva contra o Cerrado, enfrenta o Pato também, que tá ali na parte final, mas aí vem uma sequência mais difícil, né? Que talvez seja o grande desafio para o Mogi, que são os 4 últimos jogos. Franca Basquete, São Paulo, Paulistano e Bauru. São todos adversários estaduais, né, verdadeiros clássicos ali do basquetebol nacional, que o Mogi deve ter mais dificuldade, porque são equipes da parte de cima da tabela, né, principalmente Franca Basquete, Paulistano e Bauru, equipes difíceis de serem batidas. Então vamos ver, né? O Mogi eu acho que precisa ainda embalar uma sequência ainda maior, se aproximar de fato ali dos times que estão no final dessa classificação para os playoffs, para ir tentar beliscar uma vitória contra os favoritos aí do NBB. Bom, e já que a gente está falando, né, antes de eu passar para o Vitor, eu quero que você também fale do outro time que está brigando por essas últimas vagas, que é o Botafogo. Né, o Botafogo que a gente sabe, né, uma equipe que também está lá embaixo, é um projeto diferente, o elenco foi montado muito tarde, né, mas que também conseguiu ali 2 vitórias seguidas, né, venceu o Cerrado fora de casa e o Brasília, né, então volta aí dessa, a gente sempre fala, né, o circuito do Distrito Federal, com 2 vitórias, né? Inclusive um 106-108 de 2 equipes que estão lá embaixo na tabela. Então é o que a gente sempre fala, que existe muita qualidade no NBB, né? Todos os times têm muito potencial. E eu queria que você falasse também do Botafogo. Você acha que o Botafogo é uma equipe que, quando a gente olha para a tabela, tem mais chance? É uma equipe que você acha que é a mesma situação? Como que você vê a situação do time do Rio de Janeiro? Que, eu vou te falar, é uma sequência mais complicada, na minha opinião. A gente está falando de Franca, Bauru, São Paulo, Corinthians e Pinheiros. Exatamente. Eu acho que mesmo com 2 vitórias a mais, lembrando com 2 jogos a mais também, né? O Botafogo já jogou 31 partidas. Eu acho que ainda assim, apesar das 2 vitórias, tá numa situação, se não parecida, até pior do que a do Mogi nessa reta final, né? Tem 8 vitórias, claro, mas a reta final é muito difícil. Os 5 adversários finais, todos estão entre os 12 primeiros desse NBB, então praticamente todos devem estar na pós-temporada, né? Devem ser adversários ali nos playoffs. Então é uma dura tarefa para o Botafogo, né? Demorou também embalar, veio
conquistou essas vitórias seguidas aí, mas acho que foi tarde para o Botafogo. Acho que é um desafio muito difícil e talvez eu apostaria no Mogi e no Caxias para levar essa vaga final, essa 16ª vaga. E para você, meu querido Vitor Linjade, o Botafogo tem chance, o momento do Mogi é melhor, a gente pode de repente ter o Brasília dando uma arrancada, a Brasília só tem 4 vitórias, ou você acha que o Cerrado e a equipe de Caxias vão ali segurar essas 2 vaguinhas do final? Olha, sendo bem honesto, eu acho que os playoffs já estão definidos. Tá? Sem querer cravar nada, mas é muito difícil para as 2 equipes aí, tanto o Botafogo quanto o Mogi. O Botafogo, principalmente porque já tem jogos a mais. Se ele tivesse jogos a menos, ou o mesmo número ali, mas não, essas 2 vitórias a mais do que o Mogi, são os 2 jogos que ele tem a mais. Né? Então, eu acho que fica complicado ali. O Botafogo demorou para conseguir esses triunfos, o Mogi também demorou para conseguir esses triunfos. Vocês já citaram aí a reta final, nem vou repetir sobre isso, mas é complicado. Eu acho que o Mogi ele pode talvez igualar o número de vitórias ali do Botafogo com esses 2 confrontos aí, teoricamente mais fáceis, né? Com adversários diretos, pelo menos. Mas eu acho que vai ser difícil tirar a vaga aí do Caxias e do Cerrado, pelo que as equipes já mostraram até agora. Então vai ter que ser o que esses jogos podem mostrar, esses últimos jogos de Botafogo e Mogi, que foi uma mudança de chave total, né? Sim. E que a gente não conseguiu ver até agora na competição. Já são mais de 30 jogos disputados e a gente não viu esse embalo, essa consistência das 2 equipes, né? Tem jogadores experientes? Tem. Mas também tem muitos jovens, né? Então, e outras, são times que estão retornando agora. Eu acho que o Vasco, ali, a gente vai falar daqui a pouco do Vasco, o Vasco foge muito da curva desses times que retornaram ao NBB, né? Porque ele já retornou muito forte, tá lá no topo, enquanto o Mogi, o Botafogo, eu acho que tudo bem, sabe? Ter uma temporada dessa. E a montagem do elenco do Vasco foi totalmente diferente, né? Não foi um time montado. Foi até um time para investimento, montado. né? Exato, assim, a gente tá falando de um time que voltou, um time que não tem gringos, né? Vamos usar esse termo, mas que se cercou de bons jogadores brasileiros, né? Tem poucas apostas assim no elenco do Vasco, é um elenco bem estruturado, né? Um elenco que tem uma base muito mais forte, né? No seu quinteiro titular. Mas é isso, a gente tem que esperar para ver. Eu acho que é muito complicado você esperar a consistência de times que foram inconsistentes o ano inteiro. Isso eu concordo com você, mas é aquilo. Se tem um momento, é agora para as equipes tentarem embalar e de repente roubarem uma vaguinha, né? Como a gente falou, né? O próprio Igor, Mogi tem jogo direto ali, né? Então, de repente, se ganhar esse, ganha mais um, né? Tem ali as combinações, toda a matemática, mas é para a gente esperar. Se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Mogi. Eu acho que o momento é um pouco melhor, a tabela favorece um pouco mais. Então, eu acho que a equipe tem aí um pouco mais de condição do que a gente viu. O Botafogo é uma equipe que, dos jogos que a gente fez, eu acho que o Botafogo ele já mostrou que talvez não tenha todo esse preparo para ter essa consistência até a competição acabar. Bom, para a gente fechar de NBB, Vitor, vamos falar do Vasco, né? 9 vitórias seguidas, né, para o Gigante da Colina, 4ª colocação, estou até aqui de olho, o mesmo número de vitórias que o Minas, com um jogo a mais. Então, por isso que a equipe do Minas está na frente, né? O aproveitamento do Minas é 78,6 e do Vasco 75,9. Né? Então, a equipe do Vasco aí tem uma vitória a menos, mas está empatado com o Franca. A Franca tem 3 jogos a menos, então é algo que a gente tem que ficar de olho. Teoricamente, o Franca vai dar essa arrancadinha aí, mas é uma equipe que, como você disse, voltou para brigar e voltou para realmente vir para as cabeças, né? Ornelas, eu vou até aproveitar para colocar aqui os placares de hoje e te fazer uma correçãozinha sem problemas nenhum, porque o Minas ganhou hoje, né? E essa vitória do Minas ainda não está atualizada, por isso que eu estou te falando, até olhei aqui para confirmar. Sem problema, o Minas foi para 23 vitórias, então tem uma vitória a mais que o Vasco. 72-70, jogão contra a equipe do Paulistano. Jogão contra o Paulistano, que também está ali nas cabeças, né? Então, essa vitória acabou deixando o Minas com uma vitória na frente, mas eu acho que o que a gente tem que ressaltar aqui é justamente esse momento do Vasco, né? 9 vitórias seguidas, o time que, como eu disse agora há pouco, voltou esse ano para o NBB, montou um super elenco, né, de brasileiros, com um ótimo técnico, que é o Léo Figueiró, faz um grande trabalho. E, cara, assim, vai ser difícil segurar esse time nos playoffs, viu?
se continuar jogando esse nível de basquete, consistente, a gente tá falando de consistência até agora, tá aí um time que tem sido consistente até agora na temporada, né? Tá brigando com times que ocupam o topo do basquete nacional há anos, que é Flamengo, Franca e Minas. E o Vasco se pôs ali, por mérito deles, né? Então, é um time que está sendo comandado aí pelo veteranaço Marquinhos, né? Marquinhos, pensar que o Marquinhos quase jogou no Uruguai, hein? E ainda bem que não jogou, voltou para o basquete brasileiro, tá jogando muita bola, é o cestinha do time na temporada, 15 pontos por jogo, e tem outros nomes muito interessantes, né? O Pauli, que é um deles, que vem fazendo uma temporada incrível, líder em eficiência da equipe, segundo maior cestinha, e comandado ali pelo Cauê Verzola, que é outro veterano também, ele tem 6 assistências por partida, então o elenco do Vasco, a gente tá falando de encaixe ali, né? De elenco, o Igor citou a montagem do elenco do Franca, eu acho que a montagem do elenco do Vasco foi muito interessante, são peças que se encaixam em quadra, né? Claro, com grande técnico por trás. Vale lembrar que a última derrota do Vasco foi justamente para o Minas no dia 13 de janeiro, então tá aí, quase 2 meses sem perder já para o Vasco. Tem uma sequência difícil também? Tem, vai encarar o Franca fora de casa, o Paulistano fora de casa, o Paulistano em casa, o São Paulo em casa, aí viaja para o Nordeste para encarar Unifacisa e Fortaleza. É uma sequência difícil? Mas eu acho que é um time ali que não vai escapar muito da 4ª posição, não. E, bom, para a gente falar desses 4 da ponta, né, Igor? A gente falou semana passada muito sobre Flamengo e Franca, né, até por conta da situação de BCLA e tudo mais. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você, direta e reta. Desses 4, você acha que tem algum que pode ter uma queda nessa reta final de temporada regular? Bom, eu acho que a temporada regular para os 4 vai seguir bem confortável. Acho que são equipes ainda acima das demais, apesar da gente ter algumas forças ali, como Paulistano, Bauru, Unifacisa, mas esses 4 eles estão acima, né, dos demais. Então acho que vai ser uma reta final de temporada regular bem tranquila, bem estável para eles. Mas eu acho que o Vasco ele vai ganhar força, né? Seguindo um pouco do que o Vitor estava falando. Acho que é um time muito bem equilibrado, muito bem montado. Eu acho que na montagem desse elenco eles foram atrás de caras experientes, né? Caras que sabem como jogar, né? Conhecem o basquetebol nacional. Não tem aposta nesse time do Vasco, de certa forma, né? São caras que conhecem muito bem. E o Léo Figueiredo, a gente sabe que ele é um ótimo treinador. Ele é o cara que comandou aquele time do Botafogo, campeão da Sul-Americana, né? Então, e também era um time que estava iniciando, né? Voltando, era um projeto que estava reiniciando no basquetebol nacional. Então, ele já é familiarizado com isso. Então, também foi uma ótima escolha de treinador. Mas eu acho que, voltando naquele gancho da BSLA e como ela vai impactar, né, nessa reta final e também nos playoffs do NBB, acho que o Flamengo ele se mostra como o time mais talentoso, que tem os melhores jogadores. Novamente, elogiar o Gabriel Jaú, né? Que jogador, tá jogando muito mesmo pelo Flamengo. Né? Desculpa te interromper, mas vou até gerar o corte aqui, né? Que você querer o corte. Hoje, para mim, Gabriel Jaú é MVP do NBB. Talvez com o Lucas Dias ali na disputa, polêmica. Mas eu acho polêmico, mas eu acho que o Lucas Dias é o principal jogador, ele é o principal nome do Franca e também o MVP, mas o Gabriel Jaú, sensacional, joga muita bola, MVP do Super 8 também, e o Flamengo ele tá mostrando que tem força nesses jogos eliminatórios, né? Foi campeão do Super 8, mostrou ali que seus jogadores na individualidade conseguem agir muito bem nesses momentos decisivos, agora também na BSLA, né, chegando no Final Four, que é algo que o Franca, por exemplo, não tem, né? O Franca foi eliminado no Paulista, foi eliminado no Super 8, e beleza, há 2 anos atrás o Franca caiu no Super 8 porque metade do elenco ficou afetado pela Covid, e aí caiu pro Caxias, mas esse ano era o elenco completo, né, se a gente parar para pensar. Em casa, né? E aí, exatamente, caiu pro Unifacisa muito bem treinado pelo Cezinha Guidetti. Então, pega um time mais equilibrado como o Unifacisa, o Bauru, o Paulistano, não sei se o Franca passa, por exemplo. Agora o Flamengo, eu acho que sim. Minas também, acho que é um time mais equilibrado que o Franca hoje. E o Vasco tá se mostrando mais consistente também. Bom, é isso. Ornelas, você falou do Gabriel Jaú MVP, não sei se ele vai ser do NBB, mas da BCLA ele é um dos candidatos. E inclusive, se for para apostar, aí sim eu apostaria nele. Porque na BCLA ele tá comendo a bola. Ele é o melhor jogador do Flamengo e da competição. Joga muito. Tá jogando muita bola. Eu acho que, assim, para mim, eu falo do Jaú como MVP, porque é o único cara que tá conseguindo ser consistente. Todos os jogos, alguém pode destacar mais que ele? Sim, mas ele tá sendo consistente em tudo que ele tá fazendo em todos os jogos. E tem os jogos em que ele tá sendo grande destaque. Então, para mim, hoje, o conceito de MVP, jogador mais valioso, é o Gabriel Jaú,
porque ele está realmente conseguindo ser regular e quando ninguém se destaca, ele consegue ser o destaque desse time do Flamengo. Mas é isso, né? Então, deixa nos comentários. É o melhor da melhor equipe, né? É o melhor da melhor equipe. Então, deixa aí nos comentários para quem é o MVP de vocês, né, dessa temporada até agora, né? E, bom, mudando, né, de chave, saindo do NBB, mas não saindo inteiramente, vamos falar do Jogo das Estrelas, né, que acontece essa semana, né? Então, teremos aí muitas atividades, muita coisa que vai rolar, né? Do dia 11 ao dia 17, né? Começou nessa segunda-feira, é importante a gente falar, né? Hoje já rolou um seminário, né, sobre esportes, né, que foi o que abriu essa semana. Vamos ter várias coisas legais. O seminário rola hoje e amanhã, né? Teremos um momento de conversa com os jogadores, vai ter a abertura ali da como é que fala, da house, né, onde vai ter eventos, vão ter ativações, tudo que vai rolar para a galera que quiser acompanhar, né? E inclusive, né, lembrar vocês também que dia 16, sábado, teremos o Jogo das Estrelas aqui no Jumper Brasil, para vocês acompanharem. Então a gente também vai fazer parte dessa festa, né? Muita coisa para rolar, né? E eu sei que a gente pode falar de capitães, de desafio de habilidades, e que a gente tinha até falado se a gente ia falar sobre isso ou não, Igor. Mas eu quero começar com o fato de que a gente vai ter, né, um jogador da seleção brasileira de basquete de cadeira de rodas participando do torneio de 3 pontos. É isso mesmo, né? É uma novidade, com certeza é a inclusão, né, que o esporte ele tem que trazer, né? A gente sabe que o esporte é uma grande ferramenta para unir as pessoas, né, no Brasil principalmente. E aí trazer o Juninho, né, que é jogador da seleção brasileira de cadeira de rodas para esse torneio de 3 pontos é com certeza uma inclusão. Então o NBB acerta muito bem nisso, né? Um dos principais jogadores aí do basquete por cadeira de rodas, natural de Macaé, no Rio de Janeiro, 25 anos, né, uma ação inédita. E a gente sabe que muitos dos caras envolvidos no NBB, eles têm iniciativas parecidas com isso, né? O Pablo Costa, por exemplo, assistente técnico do Franca Basquete, assistente do Erinho, ele tem um projeto de basquete sobre rodas em Franca, que ele tenta envolver a comunidade, tenta ensinar crianças cadeirantes ali, para que elas possam aprender basquete. Então, ter um cara assim num torneio dessa dimensão, numa semana tão importante para o basquetebol nacional, serve de exemplo para essas crianças que participam desses projetos, que têm o sonho de se tornar atleta profissional. Então o Juninho com certeza é a prova de que é possível, e a Liga Nacional, o NBB, acerta muito de promover a participação dele no torneio de 3 pontos. Bom, é isso, né? E também, Vitor, vamos falar um pouco do... No dia 15 a gente tem a abertura da Fan Zone, né? Que vai ser um espaço com ativações, atração musical, vai ter comida para todo mundo que estiver ali ao redor do ginásio do Ibirapuera. Jogo das Estrelas volta ao Ibirapuera aqui em São Paulo, capital. Mas dia 15 a gente também tem o torneio do 3x3 e os torneios individuais, né? Então a gente vai ter aí muita coisa já acontecendo na sexta-feira, antes do sábado, que é quando a gente vai ter os jogos semifinal e final. É isso, Ornelas. Eu acho que o NBB, só aproveitando o assunto que você tocou aí, acerta muito, né? Acho que a gente está falando de uma semana, de um evento festivo, um evento de inclusão, né? Eu acho que é o momento de fazer isso mesmo. Tem que trazer um jogador da seleção brasileira de cadeira de rodas para participar desse evento bacana aí. E sim, teremos torneios de habilidades. Ali é quase uma cópia, né, da NBA, né? Do final de semana das estrelas. Tem o torneio de 3 pontos, que lá na NBA faz um baita sucesso, aqui também. Tem o torneio de habilidades, que ali é um monte de atividades para os jogadores acertar passe, tem até bola de 3 também. E tem também o torneio de enterradas, que particularmente é o que eu mais gosto, e eu espero que seja bonito esse ano, né? Porque eu gosto mais do basquete antigo, então eu gosto de ver mais enterrada do que bola de 3, tá? Já deixo meu spoiler aqui. E é isso, e isso na sexta-feira, né? Aí no sábado tem o jogo de fato das estrelas, que serão 4 equipes, né? 2 equipes de jogadores nascidos no Brasil, uma equipe de jogadores só estrangeiros e uma equipe de jovens talentos, né? Então, aí formam um quadrangular ali com semifinais, partidas com menos minutos, claro, do que as partidas tradicionais, são realizadas todas no mesmo dia, então jogam as semifinais, e aí tem a final também no mesmo dia, isso no sábado, então fica aí o convite, vocês vão acompanhar aqui no Jumper Brasil, vai ter também torneio de enterrada aqui no Jumper Brasil, não será só o jogo das estrelas, viu? O jogo em si, também transmitiremos
os torneios individuais, né, como eles chamam. Então, é isso aí. Eu acho que é importante ter isso, até para uma pausa para os jogadores, né? Tem, assim como na NBA tem eles chamam de All-Star Break, né? Aqui tem o jogo das estrelas também para dar essa pausa, para já voltar nessa reta final de temporada regular aí, a todo vapor. É isso, né? E só até para a gente explicar para a galera, né? Eu tô até olhando aqui para não falar errado. Temos jogos amanhã, né? Amanhã temos 2 jogos, tem Bauru e Franca, né? O jogo que será transmitido no GP Brasil. Flamengo e São José. Na quarta, Corinthians e União Corinthians aqui em São Paulo. Não, minto. É isso, não tá certo. Quarta-feira, Corinthians e União Corinthians aqui em São Paulo. E aí o NBB para até o dia 19, que a gente vai ter, né, esse breakzinho aí de 6 dias, onde os jogadores que estiverem no Jogo das Estrelas vão estar participando de tudo, e os jogadores que não tiverem vão ter esse tempo para descansar, treinar e tudo mais. Então aí também é essa folga antes do momento mais importante da temporada, né, Igor? Com certeza, né? E primeiro, claro, o Vitor falou dos prêmios individuais, então trazer um pouquinho, aliás, das disputas individuais, mas trazer agora para o jogo principal, que é esse jogo das estrelas, que é um formato muito interessante, né? Que o NBB traz, que são 4 equipes, né? Em tempos reduzidos, elas se enfrentam para chegar nas finais e Brasil 1, Brasil 2, time Mundo e time Jovens Estrelas, né? Os capitães de cada time, André Góes do Brasil 1, o Elinho do Corinthians no 2, o Márcio, né, destaque do Franca Basquete como capitão das Jovens Estrelas, do Mundo, o Larry Taylor, né? A gente vê que são 3 jogadores experientes ali como capitães, então é uma forma de reconhecimento também do NBB. Tem a disputa ali de talvez os 2 MVPs do basquetebol nacional, Lucas Dias do Brasil 1 e Gabriel Jaú do Brasil 2, então vamos ver aí quem sabe, quem leva melhor, né? O André Góes, quando escolheu o Lucas Dias, falou, né, que queria o Lucas Dias só para marcar ponto. E aí o Elinho escolheu os jogadores para marcar ele. Então vai ser um duelo particular também. E a gente fala tanto da NBA, por exemplo, do Jogo das Estrelas, que acaba sendo, na verdade, um show match ali, né? Muito amistoso, os jogadores não levam a sério. Esse formato do NBB, os jogadores eles encaram muito a sério, porque o tempo é reduzido, Sim. Então eles não precisam cansar tanto. Tem essa disputa, né, de quem vai chegar na final, e a gente sabe que jogador de basquete tem essa vontade de vencer sempre. Então amigável até alguém do lado de lá dar um show. Exatamente, uma enterrada, uma cravada em cima da cabeça de alguém, e aí tem que dar uma resposta, mas é um formato interessante, e eu tô ansioso para esse Jogo das Estrelas aí no Jumper Brasil. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acho que o nosso episódio de hoje cobrimos tudo, né? Essa semana a gente não vai falar da LBF, infelizmente, nem da Camille. Porém, parabéns para a Camille, né? Ganhou a Conferência SEC, ganhou na bola e na porrada, né? A gente viu o que aconteceu, né? Tá jogando muita bola. Nas próximas semanas a gente volta para falar mais de LBF. E é isso, né? Mais uma vez lembrar todo mundo de 2 coisas muito importantes. Primeiro, quinta-feira tem um episódio do Jumpercast, podcast voltado 100% à NBA, para vocês que querem acompanhar, né? Temos o Vini Donato, temos o Gustavo, toda a galera participando, para que esse podcast também seja legal para a galera que quer acompanhar um pouco mais também o basquete dos Estados Unidos, e que esses podcasts, as transmissões que a gente faz aqui no Jumper Brasil, são graças à parceria com a SportsBet.io, né, que é a patrocinadora oficial do NBB e também está ajudando o Jumper Brasil aqui em todas as transmissões. Lembrando para você está ouvindo na terça-feira, amanhã, hoje, né, terça-feira, né, para quem estiver ouvindo na terça, 7h15 da noite, temos Franca e Bauru ao vivo e de graça, a única transmissão 100% gratuita desse clássico do Novo Basquete Brasil, 2 equipes aí que estão na parte de alta da tabela e com certeza tem muita história aí para a gente falar nesse jogo que vai rolar no ginásio Panela de Pressão. Bom, Igor, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Sempre bom falar de basquete brasileiro, né? É isso, é sempre um prazer, né? Muito conteúdo sempre, né? E semana que vem estaremos de volta. Aproveitar para reforçar o convite, né? Esse clássico Franca e Bauru, Bauru e Franca, 2 torcidas que não se batem, né? Sempre tem aquela provocação no Instagram, Facebook, Twitter. É uma rivalidade de verdade e mostra a força do basquetebol nacional. Então, convidar, transmissão exclusiva aí do Jumper Brasil, né? Para quem quer assistir de forma gratuita, vale muito a pena. Bom, Vitor, é isso. A gente se vê amanhã, provavelmente, né? Hoje, para quem estiver ouvindo na terça-feira, ou para quem não ouviu ainda, a gente se viu, né, nesse grande jogo, né? E vamos ver se o Franca vai ajudar a desentalar um pouco, né, as críticas da garganta.
Tomara que ajude a desentalar. Vai vir um jogão aí pela frente, né? É um clássico. E logo pegar um clássico depois dessa eliminação vai ser uma prova de fogo pro Franca. E ficar ligado que tem muito mais jogos do NBB até o final da temporada, né? Destacar isso aí. Temporada regular inteira aqui no Jumper Brasil. Depois tem playoffs, tem Jogo das Estrelas, tem podcast. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal do Jumper Brasil, porque tem muito conteúdo, vai ter muito mais conteúdo ainda. Tem NBA também, pra caramba, pra quem gosta de NBA. Muito conteúdo, a gente vai começar a produzir lives nos playoffs, os playoffs também da NBA chegando aí, então quem gosta de acompanhar um pós-jogo ali, a gente vai fazer essas lives, bem novidade aí, vocês não sabem, mas está chegando. Então é isso, agradecer a companhia semanal de todos, muito obrigado, e segunda-feira que vem estaremos aqui gravando de novo, e vocês escutem quando puderem, estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas aí de agregadores de podcast, Spotify para quem gosta, o que mais usa, então é isso aí. Aquele abraço. É isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Eu vejo vocês no próximo... até me atrapalhei. Vejo vocês no próximo GanchoCast. Segunda-feira, terça-feira, tá no ar para vocês acompanharem. Um abração e até a próxima. Valeu!